Se U, V e W forem LI, eles geram o espaço tridimensional. Claro, né? Ó, olha esse exemplo aqui que eu dei. Esse exemplo aqui é o espaço que a gente tem. Se vocês estão perto de uma parede que tenha início e fim, né? Vocês podem ver a parede fazer assim e uma outra começando e vocês estão dentro. Isso é o espaço tridimensional. Então, se vocês imaginarem isso aqui, isso daqui é exatamente a nossa terceira dimensão, tá? Então, com 3 vetores, eu gero o espaço tridimensional, ou seja, o R3, tá? Se você quiser pensar assim, como números ainda reais, como planos, tá? Então, sempre que eu tiver 3 vetores, eu gero espaço, e eles são LI, como é este caso, tá? Que isso fique claro. Então, eu gero o espaço tridimensional, ok? Que é o nosso espaço que vivemos, tá bom? O que é que isso quer dizer? Isto é, para deixar numa linguagem matemática, isto é, qualquer vetor A pode ser escrito como combinação linear de U, V e W. De forma reciprocamente, podemos obter qualquer, estou abreviando aqui, qualquer, tá? Outro vetor B, partindo-se de U, V e W, tá? Mediante escolha conveniente dos escalares. O que é isso que eu estou dizendo? É que se eu dou um vetor B, eu posso, mediante das escolhas dos escalares, U, vou pegar MU mais, sei lá, um outro número, NV mais um RW. Isso aqui é MNR reais, tá? Reais, tá bom? Se, neste caso, eu posso escrever A como sendo XU mais YV mais, eu acho que chamei de Z, não foi? Isso, ZW, X, Y, Z, números reais, escalares, tá? Os vetores XU, YV e ZW, que agora são vetores, a gente sabe que a multiplicação por um escalar vezes um vetor é um vetor, né? A gente já viu isso, chamam-se componente de A, tá? Em relação aos vetores U, V e W, tá? Então, o que é isso? Vou mais uma vez. Tá. Para finalizar aqui, antes de entrar num exemplozinho bem simples. Os escalares x, y, z são ditos coordenadas, tá? Coordenadas de A em relação a U, V e W. Então, eu tenho as componentes. Isso também vale para o caso de 2 vetores, tá? Não falei porque o caso de 3 vetores já engloba os dois. Componentes e coordenadas.
Falei rapidamente lá. Como é que é isso? Tá, vou dar um exemplozinho bem simples para vocês não ficarem tão viajando, né? Olha o seguinte, exemplo, pensar aqui num exemplo. Uma coisa bem simples. Vamos pegar um vetor do R3. A gente sabe que um vetor do R3 tem 3 coordenadas. Tá? Vou pegar um vetor U. Vou dizer que o seguinte. Eu vou escrever o vetor U como sendo o 3, 2 e 4. Isso é uma coordenada. Um ponto do lado do R3, né? Pegando um carinha lá dentro do R3. Aí vou pegar o vetor V como sendo 6, 8 e... Não, desculpa. 6, 4. Só para pegar uma constante simples aqui. 6, 4 e 8. Tá? E vou pegar o vetor W como sendo o seguinte. 9, 6 e 12. Então, não é difícil ver que não é difícil ver que U pode ser escrito como coordenadas, como combinação linear, desculpa, de V mais W. Ora, como é que eu faço isso? Coloca aqui um X e um Y. Será que eu tenho um X que multiplicado por V mais um Y que somado com o Y multiplicado por W vai dar U quando eu somar o vetor? Como é que a gente... Isso é uma coisa que eu vou falar lá na frente, tô adiantando um pouco, tá? Para vocês não ficarem tão perdidos, né? Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: será que eu consigo escrever um como combinação linear do outro? E a gente vai ver que sim, que é possível encontrar x mais y, que eu vou escrever, e esse cara vai dar exatamente o meu vetor U. Eu não sei se foi as melhores escolhas, mas vamos ver aqui se a gente consegue escrever isso aqui. Vou pegar o vetor x, o número x e multiplicar por v. Meu v é 6, né? Então eu vou pegar o seguinte, vamos ver se esse número vai ser bom. Eu quero somar 6 com x mais 9 com y, isso tem que dar 3, tá? Na primeira coordenada. Por quê? Porque isso aqui é 6x, estou multiplicando, né? 4x mais 8x, tá? Eu estou adiantando a próxima aula, eu acho, tá? Ou o próximo resultado. E agora? Mais o y. 9y, 6y e 12y. Será que eu somando esses dois, isso vai dar a primeira coordenada desse vetor? Quem é a primeira coordenada desse vetor? É 3, 2 e 4. Então, a primeira coordenada é 3, tá aqui. A segunda coordenada é 4x mais 6y igual a 2. E a terceira coordenada, 8x mais 12y igual a 4. Aí eu escolho como é que eu vou resolver, tá? Não sei se isso é a gosto do freguês, tá? Eu vou resolver as duas primeiras. Vou encontrar x e y nas duas primeiras, nessas duas. Tá? Vamos ver se dá pra gente fazer isso. Observe o seguinte. Eu acho melhor encontrar nas duas últimas. Por que as duas últimas são melhores? Olha só. Vou multiplicar essa equação por menos 2. E eu acho que os meus vetores não são bons. Mas vamos fazer nas de cima. Esses dois vetores aqui não vai ser bom. Vamos pegar as duas de cima. Vou multiplicar essa primeira por 2 e vou multiplicar essa segunda por menos 3, tá? Então, como é que vai ficar a equação agora, dessas duas primeiras, essas duas aqui? Isso vai ficar 12x, estou adiantando para vocês para ver se fica claro. 12x mais 18y igual a 6. E como é que vai ficar na de baixo? Na de baixo vai ficar menos 12x menos 24y igual a menos 6.
tá? Desculpa, menos 6. Eu acho que os vetores não foram bons, pessoal. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. O que é que isso eu garanto? Eu garanto que somando isso aqui zera. Isso daqui dá quanto? Dá 6, certo? Então vai dar y igual a zero. O y é zero. Então, o primeiro carinha aqui, ó, que eu vou... Sim, André, pode falar. Professor, licença, mas eu acredito que tem um erro aqui na multiplicação na equação de baixo. Veja, menos 4x vezes menos 3 dá menos 12, né? Daria menos 18, né? Tá vendo aí como o professor erra? O bom é que tá gravado, né? C vezes 3 aqui, né? Isso. De fato, então, esse é horrível, esse exemplo, porque vai sempre zerar. Esse é o problema de ter pego um exemplo qualquer aí da cabeça. Ó, isso aqui dá 18, pessoal. Isso não dá 24, dá 18. Então, isso sempre vai zerar as duas equações simultaneamente, tá? Deixa eu ver se eu pego um exemplo já pronto aqui, para eu não perder tanto tempo com isso. Um exemplo que eu queria botar aqui na... Vamos pegar um exemplo já pronto aqui, tá? Acho que fica mais fácil do que eu perder com isso. Tá, beleza. Vamos voltar, esquece isso, e vamos pegar um exemplo que tá feito aqui, que eu fiz aqui na lista, na minha nota. Ó, vamos pegar o seguinte vetor. Eu vou pegar o vetor U, tá? O vetor U, exemplo, e agora isso aí fica mais fácil de a gente não errar, tá? Vamos pegar o vetor U como sendo o vetor menos 3, menos 1 e 2. E o vetor V, agora sim, como sendo 6, 2 e menos 4. Tá? Vou pegar com 2, para ser mais simples. Tá? Então, beleza. Então, vamos ver se um é múltiplo do outro. Então, esse aqui não é difícil, né? Eu consigo escrever U como combinação linear de V. Sim ou não? Olha só, basta escrever V, isso daqui é 6, 2 e 4, igual a um x vezes um u, tá? Se eu tivesse outro vetor, eu faria da mesma forma, só que aí eu não vou pensar agora. Mas numa próxima aula a gente faz com 3 vetores. Isso daqui é quem? Quem é esse vetor V? Esse vetor V é 6, 2 e menos 4. E quem é esse vetor U? Esse vetor U é menos 3, menos 1 e 2. E eu quero agora encontrar um danado de um x, que eu vou colocar aqui, e que vou multiplicar o segundo vetor e vai dar o primeiro. Que número seria esse? Observa se eu multiplicar por menos 2. Isso é verdade. Por quê? Quem é isso? É menos 2 vezes menos 3. É menos 2 vezes menos 1. E menos 2, ficou muito apertadinho. Vamos jogar para cá. E menos 2 vezes 2. Isso é o vetor quem? 6, 2 e menos 4. Tá? Então, isso significa dizer que um é combinação linear do outro. Então, U e V são LD, tá? E aí eu poderia encontrar um vetor, deixa eu ver se eu tenho algum que são L, que seriam LI. Tenho. Isso aqui, então, os dois vetores. Então, vamos escrever melhor. Portanto, U e V são LD, pois eu posso escrever U como sendo quem? No caso, V, né? Que é mais fácil. V como sendo quem? Menos 2 vezes o vetor U. Tá? Esse é o exemplo A. Vamos agora ver um LI, tá? Vamos ver um LI aqui, ó, no meu exemplo. Quero dar a próxima aula, mas já vai se tornar desse. Vamos pegar o U agora como sendo 2, menos 3 e menos 1. E vou pegar o vetor V como sendo 1, 1 e 2. Será que eu consigo escrever um como combinação linear do outro? Vamos ver. Então, vamos lá. O que é isso? Vou escolher uma, tá? Jadson, no caso, sempre que eu encontrar uma constante de proporcionalidade entre os vetores, isso, Jadson, isso, no linguajar bem bonito. Isso, Jadson. No linguajar bonito é o seguinte, sempre que eu encontrar uma constante de proporcionalidade, tá?
Ou seja, um múltiplo do vetor, é isso que Jadson quer dizer, eles são LD. E isso, Jadson, ótimo, perfeito. Se você pegar um número e multiplicar pelo vetor, esse númerozinho aí é o que o Jadson está chamando de constante de proporcionalidade. Ou seja, um vetor é proporcional ao outro tantas vezes. Tá ok, Jadson? André, tá com a mão levantada, pode falar. Não, acho que é porque eu não desativei. Desculpe. Tá. Então, e agora? Será que esses caras são LD ou LI? Então, é simples. Vamos lá. Tranquilo, professor? Beleza. Então, U vezes igual a um YV. Será que eu consigo escrever? Vamos ver. Quem é U? É 2 menos 3 menos 1. E quem é V? É Y, Y e 2Y. Que danado é isso, professor? Olha só. Quem é V, vamos fazer devagarzinho. Vou apagar isso aqui. Fazer bem devagarzinho aqui, ó. Pra vocês verem. Ou seja, a gente tem o vetor 2 menos 3 e menos 1. Não sei porque eu coloquei isso agora. 2 menos 3 menos 1. Eu tenho o y que multiplica 1, 1, 2. É um número, um escalar. Então, esse número multiplicado pelo vetor vai multiplicar cada coordenada. Então, isso vai dar o quê? Y, Y e 2Y. Mas, olha, eu tenho uma igualdade, né? Então, isso é equivalente a dizer que 2 menos 3 e menos 1 é igual a esse vetor. Se igual, dois vetores são iguais se eles são iguais coordenada a coordenada. Tá? Já estou adiantando muita coisa aí para vocês. Então, esse cara tem que ser igual a esse. Esse cara tem que ser igual a esse. E, finalmente, esse daqui tem que ser igual a esse. Só que a gente observa aí, ó, que tem algum problema. Eu estou dizendo que y toma três valores distintos. Y é igual a 2, y é igual a menos 3 e y é igual a menos 1 meio. Então, daqui, o que é que eu estou concluindo? Daqui eu estou concluindo que y toma três valores, né? Y é 2, y é menos 3 e y é igual a menos 1 meio. Só que não, y é um único número. É um único real. Então, de fato, esses vetores são L e eu não consigo escrever um como combinação linear do outro. Tá ok? Beleza? Então, esses vetores aqui são... Então, isso daqui é mentira. Isso não existe. Isso daqui, ó. Então, portanto, U e V são LI. Tá? Isso é só para vocês ficarem clara a noção de LI e LD. A gente vai voltar a falar nisso quando eu falar em vetores dos espaços, R2, R3, tá? Isso é só para vocês terem essa noção. É proporcional, como o amigo falou, o Jadson falou, então beleza, é LD. Não é, então é LI. Isso com 2, com 3, com quantos vetores você quiser, tá bom? Então vamos para finalizar a aula. 10 minutinhos. 10 minutos. Seguinte teorema. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele hoje. Sim, acho que sim. Beleza. Teorema. Todo mundo sabe o que é um teorema, né? Teorema. Então, talvez seja o primeiro teorema do curso. Eu não lembro de ter falado nenhum outro. Então, ó. O que é que esse teorema vai dar? Tá? Ele vai dar condições que vocês já conhecem numericamente, pelo exemplo que eu fiz. Eles vão dar condições para que você me diga condição necessária e suficiente, ou seja, condição para que você me diga que um vetor é LI, né, nesse caso, exatamente, ou caso ele é LI, o que é que acontece? Tá? É condição necessária e suficiente. Mas o que é isso? Vamos transformar em português essa conversa. Ó, os vetores A, B e C, tá? Do espaço tridimensional, tá? São LI, C e somente C. Essa palavrinha quer dizer que eu tenho uma condição necessária e suficiente, tá? C e somente C. A equação... Desculpa, pessoal, foi meu braço. A equação XA mais YB
mais ZC, isso daqui é igual ao vetor nulo, com x, y, z reais. Tá? Só possuir essa equação, só possuir ou só possui, tá? Só possui a solução nula. X igual a y igual a z igual a zero. Olha o exemplo anterior, pessoal. Olha o exemplo anterior. Olha como a gente escreveu isso aqui, ó. Ó, a gente escreveu U igual a Y. O que aquele exemplo está dizendo é o seguinte, que U mais Y vezes V vai ser zero, C e somente C, ou XU mais YV será zero, C e somente C, X igual a Y igual a zero. Isso é verdade. Então, de fato, esses vetores são LI. Por quê? A única forma disso daqui, ó, nesse exemplo, que a gente agora há pouco, vou colocar aqui de lado. A única forma disso daqui ser zero, pequenininho aí que está aparecendo para vocês, é eu pegar x igual a y igual a zero. Então, no exemplo anterior, a gente já viu que esse negócio funciona. Então, agora eu estou falando para 3 vetores. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? A, B e C são LI, então, isso é o que está dizendo a primeira parte do teorema, XA mais YB mais ZC igual a zero, essa equação, terá única solução, que é a solução trivial, x igual a y igual a z igual a zero. E se essa equação x que multiplica a mais y que multiplica b mais z que multiplica c for zero, isso implica, que é a recíproca, que a, b e v, a, b e c são LI. Tá? Então vamos demonstrar isso. Como é que se demonstra isso? Então eu tenho duas idas, né? Eu tenho que ir, tenho que voltar. Uma linguagem bem simples e para vocês entenderem. Então, o que é que eu preciso mostrar? Primeira coisa, né? Então vamos lá, demonstração. Demonstração. Não sei se vai ser o primeiro contato com vocês com a demonstração. Então, observe o seguinte, a primeira coisa, né? É C e somente C, isso em linguagem matemática é esse símbolo. É esse símbolo. Vai aparecer aí. Em algum momento, tá faltando o final. Isso, apareceu. É esse símbolo, tá? Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer, esse teorema quer dizer que existe uma parte A que implica numa parte B e que tem uma parte B que implica numa parte A. Então, A, C e somente C, B. A acontece, então B é verdade. B acontece, então A é verdade. O que é que eu quero dizer? Quando eu estiver nessa direção, A será a minha hipótese e B será a minha tese. Ou seja, a hipótese é minha verdade e a tese é o que eu quero provar. Quando eu estiver na direção contrária, ou seja, B implicando A, B virará hipótese e agora A será a minha tese, é o que eu quero mostrar. Tá? Então, nesse teorema, a gente tem que mostrar as duas equivalências. Eu tenho que mostrar que A, B e C, LI, vai implicar que esta equação só tem esta equação aí que vai aparecer em algum momento de vocês, está um pouco lento. Essa equação só tem solução nula, x, y igual a z, igual a zero. E depois eu vou ter que mostrar que caso isso aconteça, caso essa equação só tenha essa solução nula, então A, B e C são LI, tá bom? Então vamos demonstrar isso. Vou deixar essa brincadeirinha aqui e vou demonstrar na próxima página, para que vocês não esqueçam. Tá? Não sei se alguém já viu isso ou não. A gente já está terminando. Então, vamos mostrar que A implica B. Tá? Então, vou mostrar a primeira parte do resultado. Ou seja, A implica B. A é minha parte, que é a minha hipótese agora. A, B e C são LI. Essa é a minha hipótese.
né? Suponha, então, isso é minha hipótese, suponha A, B e C, L, I. Isto é, não são nulos, isto é, não nulos, e não coplanares. Tá? 3 vetores. Isto é isso aqui. Formemos agora a combinação linear XA mais YB mais ZC igual ao vetor nulo. X, Y, Z reais. O que é que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar o seguinte. Afirmação. O que é que eu tenho que mostrar? Isso é a minha tese, essa afirmação. A afirmação é que X é igual a Y é igual a Z e esse cara necessariamente é zero. Vamos mostrar isso. Com efeito. Tá? Vamos supor, por contradição, que um deles não seja zero. Com efeito. Suponha por contradição, que um deles seja diferente de zero. Isto é, por exemplo, eu vou pegar um deles aqui. Isto é, por exemplo, eu vou pegar o x diferente de zero. Tá? X diferente de zero. Tá ok? Então, suponha x diferente de zero. Observe que não é isso que eu quero provar. Então, se eu estou supondo que isso é diferente de zero, eu tenho que chegar em algum absurdo, alguma contradição, em algum momento. Tá? Então, se x não for diferente de zero, vocês concordam que eu vou chamar essa equação aqui, ó, de asterisco. Vocês concordam que eu posso dividir asterisco? Vamos dividir asterisco por x. Então, dividindo asterisco por x, dividindo, tá assim, né? Assim, podemos dividir a equação asterisco por x. Ou seja, o que é que eu vou ter? Eu vou ter exatamente o vetor A mais o número y por x b mais z por x c igual a o vetor nulo. 0 dividido por um número que não é zero, isso aí é zero. Tá? Vai ser o vetor nulo. Beleza. Mas, ora, o que é que isso aqui ainda é? Isso daqui é equivalente, olha só como eu vou escrever isso aqui de uma maneira mais esperta. Eu vou escrever isso assim, ó. A vai ser igual a menos y sobre x b menos z sobre x c. Passei tudo para o lado direito da equação. Tá certo? Ora, o que é que eu estou escrevendo? Isso daqui eu estou escrevendo como sendo um A igual a um PB mais um um QC com P e Q reais. Quem é P é menos Y sobre X e quem é Q? Menos Z sobre X. São números. Então, estou dizendo que A é escrito como combinação linear de B e C. Isto quer dizer que A seria combinação linear de B e C. É o que está escrito aqui, ó. Eu tenho um número real, outro número real, multiplicando B e C quando eu somo da A. Então, A está sendo escrito como combinação linear de
B e C. Portanto, o que é que a gente teria? A gente teria que A, B e C são LD. Só que isso é um absurdo, devido à minha hipótese. O que é minha hipótese? Minha hipótese é que o quê? A, B e C são o quê? L, I. Então, onde é que está a contradição? Onde surgiu o absurdo? Surgiu o absurdo a partir do momento que eu decido que um dos númerozinhos acompanhado à equação asterisco, que está aqui, não é zero. É diferente de zero. Então, vamos escrever isso, né? Isso quer dizer que A seria a combinação linear de B e C. Isto é, A, B e C, tá? A, B e C seriam coplanares, isto é, logo, né? Logo, LD. Logo, LD. Contrariando nossa hipótese, que diz que A, B e C são linearmente independentes, tá? Então, a gente acabou de mostrar exatamente um passo do teorema, que é o quê? Que se A, B e C são LI, a única solução para a equação asterisco, que é essa equação aqui, que vai ficar em vermelho, é exatamente x igual a y igual a z igual a zero, tá bom? Agora vamos fazer a recíproca. Então, a recíproca é o contrário, ou seja, vamos voltar lá no nosso rascunho aqui, ó. Isso aqui é rascunho. Eu fiz o quê? Eu fiz essa primeira parte. Agora eu vou fazer essa. Minha hipótese agora vai ser B. O que é a hipótese B? É assumir que esses elementos aqui são nulos, x, y e z, e concluir que eles são A, B e C, os vetores são ali. Para finalizar a aula, reciprocamente, que é exatamente, eu vou fazer de azul aqui, para vocês ficarem diferentes. Reciprocamente, tá? Suponha a mesma equação asterisco, ou seja, xa mais yb mais zc igual a zero, tá? Só possua solução nula. Que é x igual a y igual a z igual a zero, tá? Afirmação. A afirmação é que A, B e C são não nulos, não colineares e não coplanares. Ou seja, se são não nulos, não colineares e não coplanares, então eles só podem ser LI. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro, tem vamos mostrar que de fato são não nulos, tá? A, B e C são não nulos. Como é que é isso? De fato, pois se um deles for nulo, aí vocês escolhem quem vocês queiram. Se um deles for nulo, tá? Por exemplo, o C. Por exemplo, o C for nulo. Se for o vetor nulo, tá? Teríamos o seguinte. Teríamos que 0A mais 0B mais um Z vezes 0
isso seria 0 para todo Z real. Para todo Z real. Ora, então a gente teria que a equação asterisco teria solução para x igual a y sendo 0, mas para z qualquer. Isso é falso, porque minha hipótese diz que x é igual a y é igual a z e é 0. Tá? Então, esse primeiro fato é verdade. A, B e C são não nulos. Tá bom? E a contradição foi sugerir que um deles seja nulo. Tá? Então, beleza. Então, vamos escrever isso. E, portanto, asterisco, a equação, teria uma solução não nula, x igual a y igual a 0 e z diferente de 0. Tá? Contrariando a hipótese. Contrariando a hipótese. Então, vamos para o item 2. Item 2 é colineares. Tá? Eu estou dizendo a vocês que eles não são colineares. Então, item 2 é A, B e C não são colineares. Suponha que um deles seja colinear, tá? Então vamos supor isso, tá? Vamos supor que, de fato, um deles não. Supor que eles sejam colineares, tá? De fato, já usei já. Com efeito, suponha, por absurdo, que eles sejam A, B e C são colineares. Tá? Supor que eles são colineares, tá? Ou seja, isto é, existiriam números reais, que eu vou chamar aqui de alfa, beta, real, tá? Alfa e beta reais, tais que o seguinte aconteceria. Eu poderia escrever A como sendo alfa C, ou eu poderia escrever B como sendo beta C. Alfa e beta real, tá? Se eles fossem colineares. Se são colineares, eu posso escrever ele como combinação linear um do outro, tá bom? É o que está escrito aí. Então vamos substituir alfa, A e beta, A e B na equação asterisco. Substituindo A e B em asterisco, o que é que a gente tem? Olha só, lembra que asterisco é isso aí, ó. É XA mais YB mais EC igual a 0. Então, vou substituir A e B aí. Vou deixar tudo em função de C, tá? Então, se eu substituir A e B em asterisco, vai ficar assim, ó. Substituindo A e B em asterisco, vai ficar assim, ó. Vamos ficar aqui. X alfa C mais Y beta C mais ZC, isso é 0. Ou equivalentemente, X alfa mais Y beta mais Z, que multiplicou. Isso é um valor real, tá? Esse número aqui, ó. Isso é um número real, tá? Isso daqui tá dando exatamente igual a quanto? Igual ao vetor nulo, tá? Igual ao vetor nulo. Ok? Então, olha só. Eu estou concluindo que esses três elementos aqui, multiplicado por C, isso é o vetor nulo. Ora, como C é diferente de zero, por que C é diferente do vetor nulo? Porque a gente já tem o item A, B e C são não nulos, a gente já provou o item A. Tá? Ora, como C é diferente do vetor nulo, pelo item, eu chamei de A, isso, 1, pelo item 1, resta-nos dizer que x, y,
x alfa mais y beta mais z é exatamente zero. É o número zero. Só que isso daí, ser zero, significa dizer o quê? Significa dizer que z é igual a menos x alfa menos y beta. Desculpa, mais y beta. Estou jogando exatamente essa parte para o lado direito da equação, tá? Então, eu teria que, mais uma vez, que se x é diferente de zero e y é diferente de zero, eu teria uma solução não nula para o meu problema asterisco, que é falso. Observa que eu estou supondo, tá aqui, que meu problema asterisco só tem a solução nula, x igual a y igual a z. Então, mais uma vez, a gente provou que A, B e C no item 1 são não nulos, e agora A, B e C não colineares. Tá? Vamos escrever a conclusão aqui. Pode ser um pouco complicado vocês entenderem isso numa aula tão rápida, mas tentem ler depois. A gente vai ter aula que a gente vai discutir isso, e a monitora também vai ajudar vocês. Tentem entender a demonstração. Talvez seja a primeira vez que vocês veem uma demonstração, tá? Alguns, não sei se todos, mas tentem ler, refazer, para tentar entender bem. Se não entender, a gente tenta de novo encontrar uma outra forma de explicar a demonstração. Tá? Então, para terminar, a gente teria exatamente isso daqui, assim, asterisco, poderia ter uma solução não nula, x diferente de zero, y diferente de zero e z igual a menos x alfa mais y beta, com alfa diferente de zero. E isso é o quê? Um absurdo. Tá? Contra o que é um absurdo, contrariando a hipótese. Qual é a hipótese? Lembrar aqui, x igual a y igual a z igual a zero. Tá? Contrariando a hipótese. Tá bom? Logo, eles são colineares. Logo, falta só mais um ponto para a gente terminar. Logo, são colineares. Então, o último item é agora provar que eles não são coplanares. Tá? Item 3, né? A gente provou item 2, item 1, item 2, item 3. Item 3. A, B e C não são coplanares. Não são coplanares. E vamos fazer da mesma forma, por absurdo. Suponha que seja coplanar, tá? Vamos escrever um vetor como combinação linear do outro, vamos substituir na equação e vamos chegar na contradição que os vetores são LD. Isso é um absurdo, tá? Nesse caso. Então vamos terminar isso para a gente liberar vocês, tá bom? Beleza. Vamos terminar isso aqui e dar uma definição e aí vocês estão liberados. Acabei passando um pouquinho, né? Me empolguei. Beleza. Suponha que sejam, que são coplanares. Eu tenho que chegar numa contradição, tá? Vou ter que chegar numa contradição. Suponha que são coplanares. Haja vista que são não colineares. Item 2, né? Item 2, tá? Então, um desses vetores por exemplo, B, vou pegar o vetor B, tá? Por exemplo, o vetor B, seria combinação linear dos outros. Seria combinação linear
dos outros. Isto é, tá? Eu vou escrever o seguinte. B seria escrito como sendo alfa A mais um beta C. Alfa e beta real. Tá? Alfa e beta real. Tá bom? Perfeito. Então, se isso daí é escrito assim, eu vou substituir na equação. Tá? Substituindo em asterisco. Vamos ficar com a equação seguinte. Ó, x mais y é A, alfa, vetor A. Desculpa. Isso é um A. Isso não é um alfa aqui. A. Mais y, beta mais z, vetor C. Não levantou a mão, não. Isso aqui é zero. Eu vou chamar isso aqui de por 2 asteriscos. A equação 2 asteriscos, tá? Como se A e C fossem colineares, então, mais uma vez, A seria escrito como combinação linear de C com lambda real. A seria um lambda C, tá? E aí eu vou substituir agora na equação 2 asterisco. Substituindo A em 2 asterisco. Eu vou ficar como? Eu vou ficar com a equação que só depende de C, que vai ser x y lambda mais y alfa lambda C mais y beta mais z, C, esse cara é igual ao vetor nulo. Tá? Esse cara é igual ao vetor nulo. Tá bom? Então, o que é que eu vou concluir aí? Eu vou concluir exatamente que, dependendo dos valores de lambda, eu teria que ser não nulo, e isso é uma contradição. Então, vamos concluir a demonstração, chegando mais uma vez a uma contradição. Tá? Então, que esses valores que acompanham o C, eles necessariamente são não nulos, e isso é um absurdo, visto que a gente quer que os elementos que acompanhem x, y, z sejam necessariamente zero. Então, vamos finalizar a contradição, tá? Onde, vamos escrever aqui, onde x lambda mais y alfa lambda mais y beta mais z necessariamente é zero. Necessariamente é zero, tá? Ou vou isolar o z, isso é menos x lambda mais y alfa lambda mais y beta. São todos números reais, tá? Todos reais. São todos números. Tá? E neste caso, asterisco teria uma solução não nula. Não nula, tá? Contrariando a hipótese. Tá? Então, isso daí chegaria num absurdo. Então, de fato, o que é que eu tenho é que os vetores A, B e C, eles têm 3 propriedades. São não nulos, como está aqui escrito para vocês, ó. Não nulos, vai aparecer o primeiro. Colineares e não colineares e não coplanares. Então, isso só existe uma possibilidade. Eles serem o quê? A, B e C, L, I. Tá ok? E isso finaliza a demonstração, tá? Isso finaliza a demonstração. Com isso, eu mostro que, de fato, eu tenho uma relação muito boa quando os vetores são LI. Eles são LI quando eu consigo encontrar, aqui, ó, meu teorema, eu consigo encontrar a solução dessa equação, xa mais yb igual a mais ec, e esses caras serem necessariamente zero, x, y, z. E se essa equação só tiver solução x igual a y igual a z igual a zero, então a b e c são LI, tá bom? Isso eu termino a aula de hoje com uma definição, que é a definição final de base,
vou falar isso na próxima aula, tá? Eu acho que já tem bastante assunto por hoje. Isso termina a aula. Vou finalizar aqui a gravação para ir para vocês.